Lisboa, sob um céu que prometia chuva, mas teimava em segurar o sol, parecia uma tapeçaria complexa de colinas, telhados e a água prateada do Tejo ao longe. Para Sofia Mendes, de 28 anos, sentada no autocarro que subia a calçada de Carris, a cidade era tanto um sonho quanto uma barreira. Os prédios modernos do centro, visíveis na distância, cintilavam com a promessa de um futuro que parecia eternamente fora de alcance. A sua paixão por urbanismo não era apenas académica. Vinha de crescer nos arredores, vendo as disparidades, a falta de planeamento, a forma como certas áreas da cidade pareciam esquecidas. Queria construir pontes, não muros, mas o caminho para o fazer estava repleto de obstáculos invisíveis. Sofia era uma mulher negra portuguesa com raízes em Cabo Verde, e a sua pele escura e o cabelo crespo eram para alguns marcadores de um lugar que não era o dela. Mesmo tendo nascido e crescido ali, formou-se com distinção, mas as entrevistas de emprego eram frustrantes. Sorrisos forçados, perguntas que tangenciavam o pessoal de forma incômoda, a sensação constante de ser avaliada não apenas pelas suas qualificações, mas por algo que não conseguia mudar. Vivia com a mãe num pequeno apartamento e cada euro contava. O seu sonho, modesto mas firme, era conseguir um emprego na sua área, ter a sua independência e, quem sabe, um dia, trabalhar num projeto que trouxesse melhorias reais para bairros como o seu. Tinha uma ideia, pequena mas cheia de potencial, um projeto de revitalização de um espaço comunitário negligenciado perto de sua casa, usando princípios de urbanismo participativo. Não era um grande empreendimento, mas era algo concreto, algo que poderia fazer a diferença. Precisava de aprovação municipal para aceder a um pequeno fundo de apoio a iniciativas locais. Reuniu todos os documentos, preparou uma apresentação detalhada, cheia de diagramas e projeções do impacto social positivo. Estava nervosa, mas esperançosa. A esperança esvaiu-se na sala de espera do Departamento de Planeamento Municipal, um espaço com cheiro a papel velho e frustração contida. Depois de uma longa espera, foi chamada à sala do Dr. Rui Costa. Ele era a personificação da burocracia. Na casa dos 50 e muitos, cabelo grisalho impecavelmente penteado, óculos finos que pousavam no nariz para olhar por cima deles. A sua secretária estava impecável, sem um único papel fora do lugar. Assim que Sofia entrou, sentiu o peso de um olhar que não havia como uma profissional qualificada, mas como uma intrusa. Sofia Mendes, certo, disse ele, a voz seca, sem levantar os olhos dos papéis. Tenho aqui o seu projeto comunitário. A forma como ele disse projeto comunitário tornava claro o seu desprezo. Ele finalmente levantou os olhos e Sofia sentiu um arrepio. Não era apenas indiferença, havia uma condescendência velada, um paternalismo que a fez apertar os punhos debaixo da mesa. Sofia tentou apresentar a sua ideia com entusiasmo, explicando o potencial, os benefícios para a comunidade, a sustentabilidade a longo prazo. Rui Costa ouvia com uma paciência forçada, interrompendo-a com perguntas sobre trivialidades burocráticas ou apontando pequenas falhas formais nos documentos. A sua perspectiva, digamos, é interessante, menina Mendes. Muito idealista, comentou ele, limpando os óculos lentamente com um lenço. Era um gesto de desdém que a fez ferver por dentro. Mas talvez falte maturidade, experiência real para lidar com a complexidade dos procedimentos municipais. Há regras, sabe? Procedimentos. Não podemos simplesmente revitalizar espaços com base em boas intenções. Ele usou termos técnicos e burocráticos para confundir, para fazer sentir pequena e ignorante, mesmo sabendo que ela tinha formação superior na área. Apontou para uma secção do formulário que, segundo ele, estava incorreta, uma tecnicalidade que poderia ter sido facilmente resolvida com uma orientação. Mas Rui Costa não ofereceu orientação. Ofereceu um muro. Lamento, mas com esta documentação o pedido não pode prosseguir. Terá de refazer tudo e submeter novamente. E, francamente, o conceito parece-me pouco alinhado com as prioridades atuais do município. Talvez devesse considerar algo mais simples, menos ambicioso para alguém na sua posição. A frase "alguém na sua posição" pairou no ar, carregada de significado não dito. Não era apenas sobre a sua falta de experiência no mercado de trabalho. Era sobre a sua origem, a sua cor de pele, o seu lugar percebido na sociedade. Sofia sentiu o nó na garganta, a humilhação a queimar. Tentou argumentar, pedir esclarecimentos, mas ele já estava a arrumar os papéis, indicando que a reunião tinha terminado. Próximo, por favor, disse ele, já olhando para a porta. Sofia saiu do escritório a tremer.
Não de medo, mas de raiva contida. As ruas movimentadas de Lisboa pareciam desfocadas através das lágrimas que teimava em não derramar. A injustiça não era abstrata, era palpável, personificada naquele homem e na forma como ele usou a sua pequena parcela de poder para esmagar a sua iniciativa. Chegou a casa. A mãe notou a sua angústia. O que foi, filha? Correu mal? Sofia desabou, contando tudo, a voz embargada. A mãe ouviu, o rosto marcado pela preocupação, mas também por uma resiliência forjada por anos de luta. Não desistas, Sofia. Eles não querem que subas. Mas tu és forte. Encontra outro caminho. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, iluminada pela luz fraca, Sofia olhou para os seus diagramas e plantas. O projeto comunitário parecia agora ingênuo, mas a raiva deu lugar a uma determinação fria. Rui Costa pensava que ela não tinha experiência, que não era alguém na sua posição. Ela provar-lhe-ia o contrário. Não refaria o pedido para aquele departamento. Ela subiria, ganharia a experiência que ele achava que lhe faltava, e um dia seria ela a estar na posição de decidir. A humilhação daquela tarde tornou-se o combustível que a impulsionou. Era apenas o começo. A humilhação sofrida às mãos do Dr. Rui Costa foi um golpe doloroso, mas funcionou como um catalisador. Sofia Mendes, em vez de se afogar na frustração, canalizou a sua raiva para uma determinação feroz. Percebeu que lutar contra a burocracia mesquinha de um departamento municipal, especialmente quando impulsionada por preconceito velado, seria uma batalha inglória naquela fase da sua carreira. Precisava de ganhar peso, de construir uma reputação que falasse por si, que tornasse a sua origem e cor de pele irrelevantes aos olhos de quem a quisesse diminuir. Decidiu que Lisboa, por enquanto, não era o lugar para o seu crescimento imediato. Com o apoio da mãe, que fez sacrifícios adicionais e algumas poupanças, candidatou-se a um mestrado em urbanismo sustentável e regeneração urbana numa universidade no estrangeiro. Não era um caminho fácil. Implicava deixar a família, adaptar-se a uma nova cultura e língua e lidar com a pressão académica e financeira. Mas Sofia agarrou a oportunidade com unhas e dentes. No estrangeiro, longe dos olhares e comentários subtis que a perseguiam em Portugal, Sofia floresceu. A sua inteligência e dedicação foram finalmente reconhecidas. Destacou-se nos estudos, participou em projetos de pesquisa inovadores e fez networking com professores e profissionais da área. Conheceu pessoas que a valorizavam pelo seu mérito, pela sua perspectiva única, moldada pela sua experiência de crescer na periferia de uma grande cidade, algo que muitos dos seus colegas e professores apenas conheciam em teoria. Após concluir o mestrado, conseguiu um emprego numa consultora internacional de urbanismo com sede em Londres. O trabalho era exigente, as horas longas, mas a experiência era inestimável. Viajou, trabalhou em projetos de grande escala, aprendeu os meandros do planeamento a um nível que Rui Costa provavelmente nunca imaginaria. Ganhou confiança, a sua voz tornou-se mais firme, a sua postura mais segura. Já não era a jovem insegura que tremia à frente de um burocrata mesquinho. Era uma profissional competente, respeitada pelos seus pares. Durante estes anos manteve contacto regular com a mãe, partilhando os seus sucessos e frustrações. A mãe ouvia, orgulhosa, mas sempre com uma ponta de preocupação. Tens de ter cuidado, filha. O mundo lá fora é grande, mas certas coisas são iguais em todo o lado. Sofia sabia que a mãe tinha razão. O preconceito não desaparecia magicamente, mas aprender a navegar por ele, a não deixar que a definisse, era uma forma de força. Cerca de 5 anos depois do incidente com Rui Costa, uma oportunidade surgiu. O governo português estava a criar uma nova comissão nacional para avaliar e aprovar grandes projetos de desenvolvimento urbano, com foco em sustentabilidade e inclusão social. Procuravam especialistas com experiência internacional e perspectivas diversas. O nome de Sofia Mendes, recomendado por um dos seus antigos professores universitários e pela sua rede de contactos na área, estava na lista. O convite apanhou-a de surpresa. Era um cargo de grande responsabilidade e influência, exatamente o tipo de posição que ela sonhara ocupar. Aceitou sem hesitar. Era uma chance de voltar para casa, para Portugal, e usar o seu conhecimento e experiência para influenciar o planeamento do seu próprio país. Significava também entrar num mundo de burocracia e poder, onde homens como Rui Costa ainda operavam. Voltou para Lisboa com uma bagagem diferente. Não apenas malas cheias de roupas, mas anos de experiência, uma rede de contactos e uma determinação de aço.
Encontrou um apartamento no centro, perto do rio, um contraste gritante com o bairro onde crescera. A mãe visitou-a, os olhos cheios de orgulho ao ver a sua filha instalada num lugar tão diferente. A comissão reuniu-se pela primeira vez numa sala formal e impressionante num edifício governamental no Terreiro do Paço. Uma mesa grande e polida dominava a sala, rodeada por cadeiras imponentes. Sofia sentou-se entre outros especialistas, alguns mais velhos e estabelecidos, outros mais jovens, mas todos com credenciais impressionantes. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma calma estranha. Estava preparada para isto. Nas semanas seguintes, a comissão começou a analisar as propostas de projetos submetidas por várias entidades, incluindo departamentos governamentais, municípios e empresas privadas. E foi então que ao ler a lista dos próximos projetos a serem avaliados e os nomes dos representantes que fariam as apresentações, Sofia viu o nome: Dr. Rui Costa. O projeto era uma grande iniciativa de requalificação urbana proposta pelo Departamento Municipal onde ele trabalhava. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. O homem que a tinha humilhado, que tinha usado a sua posição para bloquear o seu pequeno projeto comunitário, estaria agora perante ela, a apresentar uma proposta que dependeria da sua avaliação e da comissão. A ironia era avassaladora. O destino tinha, à sua maneira peculiar, invertido os papéis de forma dramática. A notícia da sua nomeação para a comissão já tinha chegado a alguns círculos em Lisboa, mas era improvável que Rui Costa soubesse quem ela era agora. Para ele, ela era apenas mais uma menina Mendes, uma candidata a um pequeno fundo que ele tinha despachado há anos. Ele não teria ideia do caminho que ela percorrera, da experiência que adquirira, da posição que agora ocupava. A tensão dentro de Sofia aumentou à medida que a data da apresentação de Rui Costa se aproximava. Não era vingança que ela procurava, ou pelo menos não a vingança mesquinha que ele lhe tinha infligido. O seu dever como membro da comissão era avaliar o projeto de forma imparcial, com base nos seus méritos técnicos, financeiros e sociais. Mas a perspectiva de ter Rui Costa à sua frente, a ter de responder às suas perguntas, a ter a sua proposta escrutinada por ela, era uma forma de justiça que transcendia qualquer processo legal. Era uma oportunidade de mostrar que a menina Mendes tinha crescido, tinha aprendido e agora estava na posição de julgar o trabalho dele. Na manhã da apresentação, Sofia vestiu um blazer formal, sentindo o tecido estruturado como uma armadura. Olhou-se ao espelho. Os olhos, antes cansados, brilhavam agora com uma mistura de ansiedade e determinação. Estava pronta. A sala de reuniões da comissão estava pronta. Água, blocos de notas e canetas dispostos ordenadamente sobre a mesa polida. Sofia sentou-se no seu lugar, sentindo o peso da cadeira estofada e a formalidade do ambiente. Os outros membros da comissão chegavam trocando cumprimentos e comentários sobre os projetos anteriores. A conversa era profissional, focada nos detalhes técnicos e políticos do planeamento urbano a nível nacional. Às 10h em ponto, a porta abriu-se e Dr. Rui Costa entrou, acompanhado por 2 colegas mais jovens do seu departamento. Ele parecia confiante, com a sua pasta antiga debaixo do braço, o cabelo grisalho impecável. Tinha o ar de quem estava habituado a apresentar e a ser ouvido. Dirigiu-se à mesa, cumprimentando os membros da comissão com um sorriso protocolar. O seu olhar percorreu a mesa, parando brevemente em cada rosto. Quando seus olhos encontraram os de Sofia, o sorriso congelou. As suas sobrancelhas arquearam-se ligeiramente, um sinal de confusão. Olhou de novo, mais atentamente. Aquele rosto era familiar, mas não conseguia encaixá-lo. Certamente não naquela mesa, entre aqueles especialistas de renome. Sofia manteve a sua expressão neutra, profissional. Não havia um traço da jovem humilhada que ele tinha despachado anos antes. Rui Costa recuperou a compostura rapidamente, atribuindo a familiaridade a um engano ou a ter visto o rosto dela em alguma notícia recente sobre a comissão. Sentou-se na cadeira designada para os apresentadores, a sua pasta pousada cuidadosamente à sua frente. Havia uma ligeira rigidez na sua postura agora, um desconforto subtil que não estava ali momentos antes. O presidente da comissão fez uma breve introdução e depois deu a palavra a Rui Costa. Ele começou a sua apresentação falando sobre o grande projeto de requalificação urbana com uma linguagem cuidada e cheia de jargão técnico. Projetava slides no grande ecrã, mostrando mapas, gráficos e renderings impressionantes. Falou sobre investimento, sobre impacto econômico, sobre modernização.
Os seus colegas mais jovens assentiam, impressionados. Sofia ouvia atentamente o seu bloco de notas à sua frente, mas não estava apenas a ouvir as palavras. Estava a analisar a substância ou a falta dela. O projeto era ambicioso na escala, sim, mas parecia focar-se apenas nos aspectos económicos e estéticos, ignorando as complexidades sociais. Havia pouca menção ao impacto nas comunidades existentes, à participação cidadã, à sustentabilidade a longo prazo para os residentes. Parecia focado em criar uma cidade-modelo que poderia, na verdade, deslocar ou marginalizar as populações mais vulneráveis. Enquanto Rui Costa falava com a sua voz segura e ligeiramente arrogante, Sofia recordava a sua própria ideia de projeto comunitário, tão pequena, tão focada nas pessoas, rejeitada por este mesmo homem com desprezo. A ironia era palpável. Ele, que a considerara idealista e sem experiência real, apresentava agora um projeto grandioso que parecia carecer de uma compreensão fundamental do impacto humano do urbanismo. Quando Rui Costa terminou a sua apresentação, o presidente da comissão abriu o período de perguntas. Vários membros fizeram perguntas sobre financiamento, prazos, questões técnicas de infraestrutura. Sofia esperou a sua vez, sentindo o olhar de Rui Costa ocasionalmente pairar sobre ela, ainda com aquele ar de familiaridade não resolvida e um crescente de desconforto. Finalmente o presidente dirigiu-se a ela. Sofia Mendes, tem alguma questão? Sofia assentiu. A sua voz era calma, clara, sem um traço da hesitação da jovem que ele conhecera. Sim, tenho algumas questões, Dr. Costa. A sua proposta é, sem dúvida, ambiciosa em termos de escala e investimento previsto. No entanto, reparei que há pouca informação detalhada sobre o estudo de impacto social. Como planeiam mitigar o risco de gentrificação e deslocamento de residentes de longa data, especialmente nas áreas de menor rendimento abrangidas pelo projeto? Rui Costa pareceu momentaneamente apanhado de surpresa. Ele esperava perguntas sobre orçamentos ou materiais, não sobre impacto social com esta profundidade. Franziu a testa ligeiramente. Bem, o estudo de impacto social está incluído na documentação complementar. É um aspecto que consideramos claro. A gentrificação é um fenómeno complexo, mas acreditamos que os benefícios económicos do projeto compensarão. Sofia interrompeu-o, polidamente, mas firmemente. Com o devido respeito, Dr. Costa, a compensação económica nem sempre aborda a perda de laços comunitários e o acesso a serviços locais que são cruciais para a coesão social. Além disso, o plano de realojamento apresentado parece genérico. Que medidas concretas serão implementadas para garantir que os residentes afetados sejam realojados em condições dignas dentro das suas áreas de origem, se assim o desejarem, e que não sejam simplesmente empurrados para a periferia? A palavra periferia pareceu ressoar na sala, um eco silencioso da sua própria origem. Rui Costa ficou visivelmente desconfortável. Mexeu nos papéis na sua pasta. Esses detalhes estão a ser refinados. O importante agora é a aprovação do conceito geral. Os pormenores serão trabalhados na fase de execução. Mas os pormenores sociais e humanos são intrínsecos ao conceito, não são algo a ser refinado depois, retorquiu Sofia, a sua voz a ganhar uma subtil intensidade. Um projeto desta magnitude, que afeta milhares de vidas, não pode ser avaliado apenas pela sua viabilidade económica ou estética. A sustentabilidade no urbanismo moderno inclui necessariamente a sustentabilidade social. E, francamente, a sua proposta falha em demonstrar uma compreensão profunda deste aspecto. Parece mais focado em construir estruturas do que em construir comunidade. Os outros membros da comissão olhavam atentamente, alguns assentindo. A perspectiva de Sofia, com o seu foco no impacto social e na inclusão, era algo que a nova comissão valorizava. Rui Costa estava a transpirar ligeiramente. Olhou para os seus colegas, que pareciam tão desconfortáveis quanto ele. A arrogância inicial tinha desaparecido, substituída por uma mistura de frustração e talvez um vislumbre de reconhecimento tardio. A menina Mendes não só estava ali, numa posição de poder, como estava a desmantelar a sua apresentação com base nos princípios que ele tinha desprezado anos antes. A sessão de perguntas continuou, com Sofia a fazer mais algumas questões incisivas sobre a participação cívica no planeamento e a alocação de espaços verdes públicos, áreas onde o projeto Rui Costa era claramente deficiente. Ele tentava responder, mas as suas respostas eram evasivas, genéricas, mostrando que, de facto, aqueles aspectos não tinham sido uma prioridade real. A tensão na sala era palpável. Não era apenas uma avaliação profissional.
Era um confronto silencioso, uma inversão dramática de papéis. Sofia não estava a ser vingativa, estava a ser justa, usando o seu conhecimento e a sua perspectiva para avaliar o projeto com o rigor que ele merecia, um rigor que Rui Costa não lhe tinha aplicado a ela. Após a apresentação de Rui Costa e a sessão de perguntas, a comissão entrou em fase de deliberação. Sofia participou ativamente na discussão, partilhando a sua análise crítica sobre a proposta. Não mencionou o seu encontro anterior com Rui Costa. A sua avaliação baseava-se estritamente nos méritos, ou falta deles, do projeto apresentado e na forma como a apresentação abordou as questões levantadas. O projeto tem escala e potencial económico, admitiu um dos membros mais velhos da comissão, um engenheiro civil respeitado. Mas tenho de concordar com a colega Mendes. A componente social parece uma reflexão tardia. Os riscos de perturbação comunitária e deslocamento são significativos e não foram adequadamente abordados na proposta ou na apresentação. Outro membro, um sociólogo, acrescentou: a falta de um plano de participação cívica robusto é também preocupante para um projeto desta dimensão. O planeamento urbano que não envolve a comunidade está fadado ao fracasso social, mesmo que seja economicamente viável. A discussão prolongou-se, com Sofia a reforçar os seus pontos, usando exemplos e estudos de caso que conhecera durante a sua experiência internacional. O projeto de Rui Costa, apesar da sua ambição e do investimento envolvido, começou a revelar-se falho em aspectos cruciais que a nova comissão, com o seu mandato focado em sustentabilidade e inclusão, considerava prioritários. A decisão final foi tomada por votação. O projeto Rui Costa não foi totalmente rejeitado, o que seria um revés enorme para o seu departamento e carreira, mas a sua aprovação foi condicionada a revisões significativas. A Comissão exigiu um estudo de impacto social muito mais aprofundado, um plano de realojamento detalhado com opções centradas na comunidade e a inclusão de um processo de participação cívica genuíno desde as fases iniciais. A alocação de fundos seria faseada, dependendo da satisfação destas condições. Era, na prática, um sinal vermelho, uma indicação clara de que a abordagem construir primeiro, pensar nas pessoas depois, já não era aceitável. Quando a decisão foi comunicada a Rui Costa e à sua equipa, a desilusão no seu rosto era clara. Ele tentou argumentar, mas a decisão da comissão era firme. Sofia observou-o, mantendo a sua expressão profissional. Não sentia alegria triunfante, apenas uma calma satisfação. A justiça tinha sido servida, não através de vingança, mas através da aplicação rigorosa dos princípios que ele tinha ignorado. Após a reunião, enquanto os membros da comissão se dispersavam e Rui Costa discutia em voz baixa com seus colegas, ele hesitou perto da porta. O seu olhar encontrou o de Sofia novamente. Desta vez o reconhecimento estava lá, misturado com humilhação e talvez um vislumbre de arrependimento. Aproximou-se dela, os seus colegas a observarem discretamente. "Menina Mendes", começou ele, a voz mais baixa e menos segura do que Sofia alguma vez a ouvira. "Dr. Mendes, por favor", corrigiu Sofia polidamente. Ele engoliu em seco. "Dr. Mendes, eu lembro-me agora do seu projeto, há uns anos." Sofia assentiu, sem dizer nada. Talvez tenha sido um pouco rígido na altura", continuou ele, visivelmente desconfortável. "O departamento tinha muitos pedidos e o seu parecia diferente." "Era um projeto focado nas pessoas, Dr. Costa", disse Sofia, a sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Algo que, como vimos hoje, nem sempre é a prioridade nos grandes esquemas. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o contacto visual. "Sim, bem, vejo que progrediu bastante desde então. Parabéns pela sua posição na comissão." A sua felicitação soava forçada, tingida pela humilhação da situação. Sofia apenas assentiu novamente. Não havia necessidade de mais palavras. Aquele confronto silencioso, a inversão de papéis, a sua avaliação profissional do trabalho dele, isso era a sua resposta. Ele tinha usado a sua posição para diminuir. Ela usou a sua posição para o responsabilizar, não por vingança pessoal, mas pela qualidade do seu trabalho e pela sua aparente falta de consideração pelo impacto humano. Rui Costa murmurou algo inaudível e retirou-se rapidamente, juntando-se aos seus colegas com passos pesados. Sofia observou-o ir, sentindo o peso daquele momento. Não era uma vitória completa. O preconceito e as barreiras sistémicas não desapareciam com uma única decisão de comissão. Mas era um passo importante.
Nos dias e semanas que se seguiram, a decisão da Comissão sobre o projeto de Rui Costa gerou alguma discussão nos círculos de urbanismo e na imprensa especializada. O facto de uma grande proposta ter sido condicionada de forma tão significativa, com ênfase nas questões sociais e de participação, foi visto como um sinal da nova direção da Comissão Nacional. Para Sofia, significava que a sua voz, a sua perspectiva, estavam a ter impacto. Ela continuou o seu trabalho na Comissão com dedicação, usando a sua experiência e posição para defender práticas de planeamento mais inclusivas, sustentáveis e socialmente responsáveis. Participou em conferências, escreveu artigos, falou com estudantes e membros da comunidade. A sua história, embora nem sempre publicamente ligada ao incidente com Rui Costa, tornou-se um exemplo de resiliência e sucesso contra as probabilidades. O caminho não se tornou magicamente fácil. O preconceito ainda existia, por vezes subtil, por vezes mais evidente. Mas Sofia estava agora numa posição de poder, com uma plataforma para desafiar essas barreiras. A sua luta pessoal transformou-se numa luta mais ampla, pelo reconhecimento do valor de todas as perspectivas no planeamento das cidades, pela garantia de que o desenvolvimento urbano serve realmente às pessoas, todas as pessoas. Um dia, a passar por um dos bairros da periferia de Lisboa, Sofia viu um grupo de jovens a pintar um mural num espaço comunitário abandonado. Era o tipo de iniciativa que o seu pequeno projeto original queria apoiar. Parou para observar, um sorriso a formar-se nos seus lábios. O trabalho era árduo, a mudança lenta, mas era possível. A justiça, ela sabia, não era apenas um veredicto num tribunal ou uma decisão de comissão. Era um processo contínuo, construído com determinação, resiliência e a coragem de usar a própria voz e posição para fazer a diferença. A sua jornada, de uma jovem humilhada num escritório em Lisboa a uma decisora numa comissão nacional, era a prova disso. E a luta por uma cidade mais justa e inclusiva, essa continuava. A decisão da comissão sobre o projeto do Dr. Rui Costa ecoou nos corredores da burocracia municipal. Não foi um escândalo público, mas nos círculos de planeamento e desenvolvimento urbano, a mensagem foi clara. A velha guarda, com as suas prioridades ultrapassadas, já não tinha carta branca. Para Rui Costa, as consequências foram mais do que apenas um revés profissional. O seu projeto, que ele via como o culminar da sua carreira, estava agora em risco de não avançar na sua forma original. Teve de voltar à prancheta, algo que, na sua idade e posição, considerava humilhante. A necessidade de incorporar as revisões exigidas significava trabalhar com equipas que ele anteriormente desprezava, incluindo especialistas em participação cívica e impacto social, áreas que ele considerava suaves e desnecessárias. Sofia ouviu falar destas dificuldades através da sua rede de contactos. Não sentia prazer na sua miséria, apenas a confirmação de que a sua avaliação tinha sido correta. O sistema, embora lento e muitas vezes resistente à mudança, podia ser influenciado quando as pessoas certas estavam nas posições certas e estavam dispostas a usar a sua voz. O seu trabalho na comissão consumia grande parte do seu tempo. Viajava pelo país, visitando locais de projetos propostos, reunindo-se com comunidades locais, ouvindo as suas preocupações e esperanças. Esta interação direta com as pessoas, algo que Rui Costa e muitos como ele pareciam evitar, reforçou a sua convicção de que o planeamento urbano só é eficaz quando é feito para e com os seus habitantes. Um dos projetos que a Comissão avaliou meses depois da apresentação de Rui Costa foi uma iniciativa para desenvolver habitação a preços acessíveis numa área central de Lisboa. A proposta inicial, de uma grande empresa de construção, parecia promissora no papel. Mas Sofia, com a sua perspectiva aguçada, notou que o plano de realojamento para os poucos residentes que ainda viviam nos edifícios antigos destinados à demolição era vago e insuficiente. Durante a reunião de avaliação, Sofia fez perguntas incisivas aos representantes da empresa, semelhantes às que fizera a Rui Costa. Onde serão realojadas estas famílias? Garantem que as novas habitações terão as mesmas condições de acesso a transportes, escolas e serviços? Que medidas estão a tomar para preservar os laços comunitários existentes? Os representantes da empresa, habituados a lidar com burocratas que se focavam apenas nos números, ficaram visivelmente desconfortáveis. A sua incapacidade de fornecer respostas concretas levou a Comissão a exigir revisões significativas, tal como no caso de Rui Costa. Estes pequenos e grandes confrontos tornaram-se parte do seu cotidiano.
Sofia não era popular em todos os círculos. A sua insistência em olhar para além dos números e para o impacto humano irritava alguns, especialmente aqueles que estavam habituados a operar sem escrutínio ou responsabilização social. Recebeu e-mails anónimos, comentários depreciativos em redes sociais, a resistência passiva de colegas mais antigos. Mas também recebeu apoio. De colegas na comissão que partilhavam a sua visão, de jovens profissionais que a viam como uma inspiração e, mais importante, das comunidades que ela se esforçava por servir. A mãe de Sofia continuava a ser o seu porto seguro. Ligavam-se quase todos os dias. Estás cansada, filha? Não te mates a trabalhar. Sofia sorria. Estou a fazer o que é preciso, mãe. Estou a tentar mudar as coisas. A mãe entendia a importância do seu trabalho, mesmo que se preocupasse com o peso que ela carregava. A tua avó estaria tão orgulhosa, dizia ela, referindo-se à avó de Sofia, que viera de Cabo Verde e enfrentara as suas próprias lutas em Portugal. A memória do encontro com Rui Costa continuava presente, não como uma ferida aberta, mas como um lembrete constante da injustiça e da importância da sua posição atual. Por vezes imaginava o que ele pensaria dela agora, a menina Mendes que ele tinha despachado tão facilmente, a sentar-se numa comissão nacional a avaliar projetos que ele submetia. A ironia era uma fonte silenciosa de força. Um dia, recebeu um convite para falar numa conferência internacional sobre urbanismo inclusivo, a ser realizada em Lisboa. Era uma honra e uma oportunidade de partilhar a sua experiência e as lições que aprendera. Preparou a sua apresentação com cuidado, focando-se na necessidade de descolonizar o planeamento urbano, de incorporar perspectivas diversas e de garantir que as vozes das comunidades marginalizadas sejam ouvidas e valorizadas. Durante a conferência, enquanto falava para uma plateia de profissionais académicos e estudantes, viu Rui Costa sentado numa das últimas filas. Ele parecia mais velho, talvez um pouco diminuído. Os seus olhos encontraram-se por um breve momento. Não houve o choque ou o desconforto de outrora, apenas um reconhecimento mútuo. Sofia não alterou o seu discurso. Falou com paixão sobre a importância da empatia no planeamento, sobre como as decisões tomadas em escritórios formais afetam a vida real das pessoas nas ruas. Falou sobre as barreiras que os jovens profissionais de origens diversas enfrentam e sobre a importância de lutar por um lugar à mesa de decisão. Após a apresentação, várias pessoas aproximaram-se dela para a felicitar e fazer perguntas. Rui Costa não se aproximou. Observou-a de longe por um momento e depois saiu discretamente. Sofia sentiu um último resquício daquela velha humilhação a desvanecer-se. Ele já não tinha poder sobre ela. O seu sucesso e a sua influência eram a sua própria forma de justiça. O projeto de Rui Costa, após as revisões exigidas, acabou por ser aprovado, mas numa forma significativamente alterada, com um orçamento maior alocado às componentes sociais e de participação. Foi forçado a trabalhar com as equipas que antes desprezava, e o projeto, embora ainda grande, era agora diferente, talvez marginalmente melhor, graças à intervenção da Comissão e, em particular, à insistência de Sofia. A sua jornada estava longe de terminar. Havia muitos mais projetos a avaliar, muitas mais barreiras a quebrar, muitas mais vozes a amplificar. O preconceito e a desigualdade eram forças persistentes, enraizadas na história e na estrutura da sociedade. Mas Sofia Mendes, a jovem da periferia que sonhava com pontes, tinha provado que era possível ascender, desafiar o sistema a partir de dentro e usar a própria experiência como ferramenta de mudança. A sua história não era apenas sobre uma reviravolta irônica, era sobre a força da resiliência, a importância da representatividade e a busca contínua por uma justiça que se estende para além dos tribunais e para o coração das cidades que habitamos. O trabalho na Comissão Nacional de Urbanismo era exigente, mas gratificante. Sofia Mendes encontrou uma rede de aliados entre os membros mais progressistas e o jovem staff técnico que apoiava a comissão. Juntos, começaram a implementar novas diretrizes para a avaliação de projetos, dando maior peso às componentes sociais, ambientais e de participação cívica. Não foi um processo fácil. Enfrentaram resistência de setores mais conservadores da indústria da construção e da própria burocracia governamental, habituada a processos menos escrutinados. Sofia usou a sua posição não apenas para avaliar projetos, mas para advogar ativamente por mudanças sistêmicas.
Participou em grupos de trabalho para reformular regulamentos, deu palestras em universidades e escolas secundárias, inspirando a próxima geração de urbanistas a pensar de forma mais inclusiva. Partilhou a sua própria história, não com amargura, mas como um exemplo das barreiras que existem e da importância de as superar. A sua relação com a mãe tornou-se ainda mais próxima. A mãe, vendo o impacto do trabalho de Sofia, sentia um orgulho imenso. Nunca pensei que a minha filha ia chegar tão longe, a mudar as coisas no país, dizia ela, os olhos brilhando. Sofia sabia que a sua ascensão não era apenas um sucesso pessoal. Era também uma validação dos sacrifícios da sua família, das lutas de gerações de imigrantes e dos seus descendentes que ajudaram a construir Lisboa, mas muitas vezes foram marginalizados no seu planeamento. Um dia, ao rever documentos antigos no seu computador, Sofia encontrou os ficheiros do seu pequeno projeto comunitário, aquele que Rui Costa tinha rejeitado. Olhou para os diagramas, para as notas entusiasmadas que tinha escrito. Parecia algo de uma vida passada. O projeto nunca avançara na sua forma original, mas a ideia subjacente, a de capacitar as comunidades, de usar o planeamento para melhorar a vida das pessoas nos bairros menos favorecidos, continuava a ser o motor do seu trabalho. Decidiu pegar nos conceitos e adaptá-los. Com o apoio da Comissão e de uma fundação privada interessada em projetos sociais, lançou uma iniciativa piloto para apoiar pequenas propostas de urbanismo comunitário em áreas desfavorecidas de Lisboa e outras cidades. O objetivo era contornar a burocracia excessiva e dar poder de decisão e recursos diretamente às associações locais. Era, à sua maneira, a realização do sonho que Rui Costa tentara esmagar. A iniciativa foi um sucesso modesto no início, enfrentando os seus próprios desafios, mas mostrando que era possível fazer urbanismo de baixo para cima, com impacto real na vida das pessoas. Sofia dedicou tempo pessoal a este projeto, reunindo-se com líderes comunitários, facilitando workshops, ajudando a dar forma às ideias locais em propostas viáveis. A sua visibilidade e influência continuaram a crescer. Foi convidada para painéis de discussão na televisão, deu entrevistas a jornais, tornando-se uma voz reconhecida no debate sobre o futuro das cidades portuguesas. Por vezes, nos comentários online, ainda havia resquícios do preconceito que a perseguira no início da carreira, mas eram abafados pela esmagadora maioria das mensagens de apoio e admiração. Rui Costa reformou-se alguns anos depois. Sofia ouviu a notícia sem grande emoção. Ele era uma figura do passado, um símbolo da barreira que ela tinha superado. O seu legado estava agora ligado a um projeto que teve de ser significativamente alterado para satisfazer os novos padrões de inclusão e sustentabilidade que ela ajudara a estabelecer. A luta de Sofia não era contra indivíduos, mas contra mentalidades e sistemas. O preconceito não desapareceu com a reforma de Rui Costa. Ele manifestava-se de outras formas, em novas barreiras, em resistências subtis à mudança. Mas Sofia estava agora numa posição de força, rodeada por uma rede de aliados, com uma plataforma para continuar a sua luta. Um dia, a caminhar por um dos bairros onde a iniciativa de urbanismo comunitário tinha apoiado um pequeno projeto, a criação de um jardim comunitário num terreno baldio, Sofia viu crianças a brincar entre canteiros de flores e legumes. Idosos sentavam-se em bancos à sombra de uma pérgola, conversando. Era um espaço simples, mas vibrante, cheio de vida. Lembrou-se da sala fria e impessoal do Dr. Rui Costa, do cheiro a papel velho, da humilhação que sentira. Comparou essa memória com a cena à sua frente. O cheiro a terra molhada, o som das risadas das crianças, a sensação de comunidade. Aquilo era justiça. Não a justiça dos tribunais ou das comissões, mas a justiça de ver o seu trabalho e a sua perspectiva a terem um impacto real e positivo na vida das pessoas. A sua jornada não tinha sido fácil, mas cada obstáculo, cada humilhação, cada luta tinha-a fortalecido e moldado. Tinha transformado a raiva em determinação, a frustração em ação. Enquanto observava o jardim, uma jovem, talvez na casa dos 20, aproximou-se dela, reconhecendo-a da televisão. Dr. Mendes? Perguntou, hesitante. Sofia sorriu. Sim. Eu queria só dizer obrigada, disse a jovem, a voz embargada. Eu sou estudante de arquitetura, cresci aqui perto. Ver alguém como a senhora a fazer o trabalho que faz dá-nos esperança, mostra que é possível. Sofia sentiu um nó na garganta, semelhante ao que sentira anos antes no escritório de Rui Costa. Mas desta vez era de emoção, não de humilhação. Continuem a lutar, disse Sofia, sua voz firme.
O caminho não é fácil, mas vale a pena. As nossas cidades precisam das vossas vozes. A jovem assentiu, os olhos brilhando. Sofia continuou o seu caminho, o coração cheio. A luta por uma sociedade mais justa e inclusiva continuava. Mas com cada jardim comunitário criado, com cada voz ouvida, com cada porta aberta para aqueles que antes eram excluídos, Sofia sabia que estavam a avançar. E essa era a maior recompensa de todas. Os anos passaram e Sofia Mendes consolidou a sua posição como uma das vozes mais influentes no planeamento urbano em Portugal. A sua abordagem, que integrava rigor técnico com uma profunda sensibilidade social e ambiental, tornou-se um modelo. Continuou a servir em comissões, a dar aulas e a mentorar jovens profissionais, muitos dos quais de origens diversas, inspirados pela sua própria trajetória. A iniciativa de urbanismo comunitário que ela ajudara a lançar cresceu, tornando-se um programa nacional que financiava e apoiava centenas de pequenos projetos em bairros por todo o país. Sofia via estes projetos florescerem, hortas urbanas em terrenos baldios, centros comunitários em edifícios recuperados, espaços de lazer em áreas anteriormente negligenciadas. Cada projeto era uma pequena vitória na luta contra a desigualdade e a marginalização. A sua mãe, já idosa, mas com a mesma força de sempre, via com orgulho o impacto do trabalho da filha. "Vês, Sofia", dizia ela, "todo aquele sofrimento valeu a pena. Usaste-o para fazer o bem." Sofia concordava. A dor da humilhação inicial nunca desapareceria completamente, mas tinha sido transformada em algo positivo, numa força motriz para a mudança. Um dia, ao preparar-se para uma grande conferência internacional em Lisboa, Sofia recebeu um convite inesperado. Era para participar numa cerimónia de homenagem a figuras proeminentes que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Hesitou. Não gostava de luzes da ribalta, preferia o trabalho de base. Mas o convite vinha do próprio município de Lisboa, o mesmo onde Rui Costa trabalhara. Havia uma ironia que não podia ignorar. Aceitou. A cerimónia teve lugar num salão nobre da Câmara Municipal, um edifício histórico no centro da cidade. Sofia sentou-se entre outras personalidades, sentindo-se ligeiramente deslocada na formalidade do evento. O presidente da Câmara Municipal fez um discurso elogiando os homenageados pelas suas contribuições para o progresso de Lisboa. Quando o nome de Sofia Mendes foi anunciado, uma salva de palmas ecoou pela sala. O presidente destacou o seu trabalho inovador em urbanismo sustentável e inclusivo, o seu papel em comissões nacionais e o seu empenho em dar voz às comunidades. Enquanto caminhava para o palco para receber a distinção, os seus olhos percorreram a plateia. E por um instante, viu-o. Dr. Rui Costa, sentado numa das filas de trás entre outros convidados. Ele não parecia surpreendido por vê-la ali. A sua ascensão era agora um facto conhecido. Havia talvez um brilho de respeito nos seus olhos, misturado com a velha rigidez. Sofia subiu ao palco, recebeu a placa de homenagem e dirigiu-se ao microfone. A sua voz, treinada por anos de apresentações e palestras, era clara e confiante. Agradeceu a homenagem, mas rapidamente desviou o foco para a importância do trabalho colaborativo e da necessidade de continuar a lutar por uma cidade mais justa e equitativa. Falou sobre a importância de ouvir todas as vozes, especialmente as que foram historicamente marginalizadas. Falou sobre como o verdadeiro progresso não se mede apenas em grandes infraestruturas, mas na qualidade de vida de todos os seus habitantes. Não mencionou Rui Costa, não fez alusões diretas ao passado. Não era o momento nem o lugar para isso. Mas cada palavra que disse sobre inclusão, sobre superar barreiras, sobre a importância das perspectivas diversas, era, à sua maneira, uma refutação silenciosa do desprezo que ele tinha mostrado anos antes. Ela estava ali, no coração do poder municipal, a ser homenageada pelo tipo de trabalho e perspectiva que ele tinha considerado sem valor. Ao descer do palco, sentiu uma leveza. Aquele momento, aquela homenagem no coração da burocracia que um dia tentara silenciar, era um símbolo poderoso do quão longe tinha chegado. A luta não tinha terminado, e sabia que nunca terminaria completamente. Mas tinha provado que era possível. Era possível a filha de imigrantes, a jovem da periferia, a mulher negra, ascender, ter impacto e ajudar a moldar o futuro da sua cidade e do seu país. Mais tarde, enquanto se misturava com os convidados, várias pessoas vieram cumprimentá-la.